Alicerces básicos do serviço cristão. Eu gostaria de ler com você carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. O que é a vocação? É você saber que você está no lugar certo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Unidade do corpo, um só corpo. O primeiro alicerce básico do serviço cristão é a união, é a unidade. Nossa posição em Cristo indica a nossa união espiritual. Trabalhar em união, não supervalorizando nossas habilidades e desvalorizando a dos outros. Isso é algo muito desgastante quando você trabalha com alguém que ele só fala de si, das suas qualidades, das suas potencialidades, dos seus títulos, dos seus avanços. Isso é algo que não é muito legal. Pois bem, trabalhar em união, não supervalorizando as nossas capacidades, quando não há entendimento de que somos um só corpo, acontece a divisão, o que causará uma não cooperação mútua dos integrantes deste grupo de voluntários. Na verdade, um corpo saudável é constituído de vários membros e de vários órgãos e ele funciona de uma forma harmoniosa. Então, quando há união, as coisas fluem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais saudável. Há compreensão e há facilidade no entendimento dos nossos objetivos. Falando em objetivo, um segundo alicerce do serviço cristão é a unidade de propósito. Nós precisamos saber aonde nós desejamos chegar. Como servos de Deus, nós temos em nós a esperança do arrebatamento da igreja, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inoperantes, sem retribuir por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. O salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Salmo 103, se não me falha a memória. Então nós precisamos retribuir. Alguns dizem que nós somos salvos pela graça e não precisamos fazer absolutamente nada. Não é bem por aí. Jesus nos evangelhos diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Nós precisamos, enquanto Jesus não volta, trabalhar, nos envolver, desempenhar alguma coisa, frutificar, florescer, e a nossa luz precisa brilhar para impactar o mundo. Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, que nós somos escolhidos de Deus como astros para reluzir num mundo perverso e corrompido. Então, precisamos trabalhar para que o nome de Deus seja glorificado na face da terra. Eu gostaria de dar um exemplo de grupo de voluntários também que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículo 16 ao versículo 33. Deus entrega a Moisés um mega projeto chamado tabernáculo, uma sombra do tabernáculo celestial, para que Moisés implemente este mega projeto aqui na terra. Qual é o objetivo de Deus? O propósito de Deus com este projeto? Que todo o seu povo esteja envolvido, comprometido, trabalhando para o seu reino na terra.
Então Moisés, nós vamos ver nesse texto que Moisés ele começa a levantar as bases do tabernáculo, levantar as colunas do tabernáculo, e depois de levantar as bases, as colunas do tabernáculo, Moisés ele estende toda aquela tenda bordada, bonita, com várias simbologias sobre o tabernáculo. A pergunta é: Moisés fez isso sozinho? Evidentemente que não. Um grande número de pessoas estavam envolvidas na construção, na montagem do tabernáculo, na cerca que envolvia o tabernáculo, uma grande extensão, na montagem dos altares do holocausto, na montagem das luzes do tabernáculo, na montagem do lugar santo, santíssimo, onde os coatitas eram os responsáveis por guardar a Arca da Aliança, as 12 tribos trabalhando num só objetivo, num só propósito, numa só fé, adorando um só Deus. E qual era o propósito da montagem do tabernáculo? Era um símbolo da presença de Deus, porque todas as vezes que o tabernáculo estava erguido, montado, e os sacerdotes iam desempenhar suas atividades, a palavra de Deus diz que a glória de Deus pairava sobre o tabernáculo. Nós precisamos saber o propósito do nosso trabalho no reino de Deus. Que o nosso propósito seja sempre a manifestação da glória de Deus. Tudo o que você faz para a glória de Deus dá certo na obra de Deus. Então, Moisés, ele deixa aqui um exemplo de grupo operativo, de pessoas envolvidas durante a peregrinação no deserto rumo a Canaã celestial. Assim é a igreja de Cristo na terra, como várias tribos de várias denominações, nós estamos aí na nossa jornada rumo a Canaã celestial, trabalhando como voluntários. Cada pessoa tinha o seu cargo, a sua função. Cargo e função é ministério. Ministério é serviço. Qual é o seu ministério? O que você tem feito para ajudar na obra de Deus? O que você tem feito para promover o reino de Deus na terra? Eu gostaria de falar com você algumas áreas do voluntariado. Como já citamos, você pode ajudar no asilo da sua igreja, ajudar os nossos idosos, ajudar como enfermeira, como psicólogo, como médico, como médica, ajudar como assistente social. Há uma demanda muito grande. Nós temos aqui no nosso ministério de Madureira, no sul fluminense, o nosso asilo Ebenezer, onde a nossa igreja aqui de Resende, de tempos em tempos, faz um trabalho ali em parceria com o asilo Ebenezer do Ministério de Madureira. Nós temos a nossa casa de dependência química, o Narving, ali em Barra Mansa, também um projeto social que você pode ajudar as pessoas ali, dando uma palestra, como uma enfermeira, um psicólogo também. Existem várias áreas que você pode atuar na sua igreja, na área evangelística, ajudando as pessoas com vulnerabilidades sociais. Você pode ajudar também na arrecadação de alimentos para projetos sociais, como nós temos no nosso ministério, o projeto Maná dos Céus, e várias igrejas do Ministério de Madureira espalhadas no Brasil e no mundo. Você já imaginou quantas pessoas são atendidas por esse ministério? Cestas básicas, atendimentos sociais, cidadania aqui, levando em bairros periféricos, atendimento social de médicos, assistência básica, algo extraordinário. Tudo isso à sua disposição para que você possa se envolver com a obra de Deus. Então, nós falamos aqui sobre requisitos básicos para o serviço cristão, que é a unidade, a união e também
a unidade de propósito, saber aonde nós desejamos chegar. Isso é muito importante. Também gostaria de destacar aqui a necessidade que os apóstolos tiveram quando a igreja primitiva estava crescendo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos ali um exemplo de trabalho em comunidade, trabalho voluntário. Eles tinham tudo em comum, né? Eles tinham tudo em comum, um ajudava o outro. A igreja era muito unida ali no início da sua trajetória. Mas os apóstolos, preocupados com o ensino da palavra, preocupados com a evangelização, preocupados com a pregação do evangelho, obviamente que uma sobrecarga vinha sobre eles, e neste momento surge uma crítica que acabou sendo construtiva. Nós precisamos pedir a Deus discernimento para entender quando a crítica ela é construtiva e quando ela é pejorativa, para que possamos canalizar a nossa energia no lugar certo. Neste caso, os apóstolos entenderam que aquela crítica tinha um pouco de construtividade e também uma crítica visando atingir ali a moral dos apóstolos, mas eles foram buscar em Deus em oração. É assim que nós devemos agir diante dos desafios e afrontas e perseguições da nossa vida, ir para os joelhos, e Deus então deu aos apóstolos os requisitos para que surgisse o trabalho de diaconia. O que é diaconia no grego? Diaconia é serviço. Surgem então os primeiros diáconos. O que são diáconos? Diáconos são assistentes, servos, pessoas dispostas a servir, a ajudar no desenvolvimento da obra de Deus. Os apóstolos então vão orar a Deus e pedir então esta orientação. E Deus elenca 3 requisitos básicos para o serviço como diácono na casa de Deus. Isso é fundamental para que nós possamos progredir, crescer, amadurecer. Primeira coisa é ter uma boa reputação. Reputação é a preocupação com o nosso testemunho. Testemunho como cidadão, testemunho como servo de Deus, testemunho como esposo, testemunho como pai, testemunho como filho, testemunho como subordinado, testemunho como patrão, testemunho como funcionário, testemunho de servo de Deus. Nós precisamos ter esta preocupação. Temos exemplo de Paulo e Silas, quando estavam em Filipos pregando a palavra de Deus, e ali, quando libertam uma jovem oprimida por um espírito adivinhador, eles foram aprisionados, espancados, mas diante de toda aquela brutalidade, a Bíblia vai dizer, em Atos 16, que Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. E Deus então trouxe um grande terremoto, uma grande libertação, e o carcereiro que presenciou tudo aquilo, quando ia tirar sua vida, Paulo e Silas, num bom testemunho de equilíbrio, eles então dizem àquele carcereiro: não faça isso, nós estamos aqui. E a grande pergunta é feita por aqueles que nos observam quando percebem que nós temos um bom testemunho. Eles vêm em busca de algo da nossa parte e perguntam, e ele pergunta a Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo então dá uma resposta maravilhosa, inspirada por Deus: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A humanidade está com sede dessa resposta e você tem essa resposta. Primeiro requisito: boa reputação. Segundo requisito: ser cheio do Espírito Santo. Então, pastor, eu devo pular, saltar, gritar muito? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dentre
muitas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu quero destacar aqui 3. Ela precisa ser equilibrada. Equilibrada no seu falar, equilibrada no seu comportamento, equilibrada emocionalmente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Diante das pressões do ministério, diante das adversidades, nós buscarmos em Deus o equilíbrio. Não podemos ser reativos, impulsivos diante das pressões. Nós não precisamos responder nada na hora. Quando alguém fizer uma pergunta para você, debaixo de pressão, peça um tempo para que você possa analisar, orar e pedir ao Espírito Santo o discernimento para dar a resposta certa no momento certo. Isso é muito importante. Outro requisito é que você seja manso. O servo de Deus precisa ser manso. A mansidão é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É preciso amor. Paulo nos diz na sua carta, na sua perícope, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu tivesse toda a ciência do mundo, toda a riqueza, se eu não tiver amor, nada valeria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Jesus, ao enviar Pedro para apacentar o seu rebanho, faz 3 perguntas a Pedro. 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, você me ama? Pedro diz, eu te amo. Jesus então responde, então apacenta o meu rebanho. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das pessoas. A seara é muito grande e os obreiros são poucos. E Jesus então diz nos seus evangelhos, roguemos ao Senhor da seara para que nos envie obreiros. Obreiros cheios de amor, cheios do Espírito Santo, para que vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho. Terceira característica para que possamos desempenhar a obra de Deus é pedir sabedoria para executarmos os projetos divinos. É fundamental que você peça a Deus o que Paulo destaca na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, inteligência espiritual, para que você venha atingir os objetivos propostos por Deus para a sua vida. Que Deus possa falar melhor no seu coração, que Deus possa despertar em você esse desejo de se envolver com as coisas de Deus. Como já foi dito, existem várias áreas que você pode atuar na casa de Deus. Você pode atuar nos congressos da Conjadege como voluntário, se colocando à disposição da obra de Deus. Eu quero dar um testemunho para você. Desde jovem, eu trabalho na casa de Deus. Fui coordenador da juventude do Sul Fluminense, fui dirigente de congregação em Volta Redonda, pastor presidente da Assembleia de Deus de Mesquita e hoje pastoreando aqui, servindo o reino de Deus na cidade de Resende. E Deus, verdadeiramente, Ele é galardoador, presenteador daqueles que lhe buscam. Deus quer abençoar você. Eu quero finalizar essa palavra fazendo uma pergunta. A você, que foi feita a um homem, a um jovem que Deus lhe entregou uma missão, mas ele fugiu do propósito de Deus. Quando Jonas foge do propósito de Deus, a sua vida começa a descer. Desceu para Tarsis, desceu no porto, desceu na embarcação, desceu para o fundo do navio, depois desceu para o fundo do mar, na garganta de um peixe. É assim que acontece quando nós
saímos da direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu desejo que você permaneça numa direção certa. Eu faço a você uma pergunta, de Jonas capítulo 1, versículo 8. Qual é a tua ocupação na obra de Deus? Qual é o teu envolvimento? Qual é o teu comprometimento, com as coisas de Deus, com o Evangelho? Os apóstolos disseram: constituamos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria sobre este importante negócio. É algo muito importante que nós estamos falando com você. Isaías vai dizer, no capítulo 34, versículo 34, que o nobre projeta coisas nobres e por sua nobreza permanece em pé. Venha fazer parte deste grande exército de voluntários cristãos. Eu quero finalizar com uma frase que eu ouvi certa vez em uma ministração. É melhor estar no ardor do combate do que ter o sossego no covarde. Se apresente, se aliste no exército chamado Ministério de Madureira, chamado Igreja Evangélica, chamado Corpo de Cristo. Se envolva nesta grande obra. Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor.